Depois do jogo inaugural contra o Clube Lisbonense, em 1894, esperava ao Futebol Clube do Porto um caminho árduo, repleto de desafios e de conquistas. O triunfo frente ao Sporting no primeiro campeonato de Portugal, a estreia também a ganhar na primeira divisão, a lendária vitória contra o Arsenal, a dobradinha de 56 e a batalha de Calabote, quando arranca a ferros o 5º título de campeão nacional, espalhando a festa azul e branca. Seguiu-se um difícil período sem títulos e nos anos 70 o Futebol Clube do Porto assinava assim já um largo historial de perseverança, tanto dentro como fora das 4 linhas. Apesar dos seus humildes princípios não denunciarem o crescimento que se seguiu, o acreditar do Futebol Clube do Porto provou que estava à altura de qualquer desafio. Até porque, a meio dos anos 70, entraria em jogo no futebol um interveniente que para sempre ficaria associado à história do clube. A história de Jorge Nuno Pinto da Costa à frente do Futebol Clube do Porto estava na iminência de começar. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país, após ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, estações de radiodifusão e radiotelevisão, aeroportos e fronteiras. A Revolução dos Cravos, levada a cabo pelo movimento das Forças Armadas a 25 de abril de 1974, transformou completamente a realidade portuguesa, propiciando um salto no seu desenvolvimento político e social. O desporto português não foi a exceção. Agora liberto do controlo opressor e tendencioso que o regime impunha aos órgãos diretivos e, principalmente, à comunicação social. Anteriormente havia revolta, mas nos jornais não se podia falar dessa revolta. Agora, a partir do momento em que acabou a censura, ninguém censurava o que fosse quem fosse do Futebol do Porto dissesse. A liberdade que foi possível ter na imprensa nessa altura foi muito importante, porque se deu para uns exagerarem, deu para muitos terem alertas, e depois é um aspecto muito importante. Houve um homem desde o 25 de Abril, que para mim e para muitos esportistas é a grande referência do país, que foi muito importante porque nunca teve essa visão centralista do país, que foi o general Ramalho Eanes, que era o presidente incontestado, o presidente da República. Portanto, a sua visão do país em todos os setores foi importante, e nomeadamente no futebol. A tomada de posse deste governo é um novo passo histórico na construção da democracia em Portugal. Em 1976, é eleito Presidente da República António Ramalho Eanes, à altura Tenente-Coronel do Exército Português. Nos anos seguintes, entre Ramalho Eanes e o Presidente portista, criou-se uma relação de respeito e admiração mútua, que durou até aos dias de hoje. Não eram raros os momentos em que a situação política portuguesa influenciava o norte do país, mas nunca os princípios básicos do Futebol Clube do Porto. Eu desde os 16 anos que creio que nunca perdi uma Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto e nunca deixei de votar em eleições no Futebol Clube do Porto. E não havia unidade obrigatória como havia no regime nacional. Havia candidatos com ideias diferentes, com apostas diferentes, com visões totalmente diferentes, e os sócios é que escolhiam. Portanto, não era necessário um 25 de Abril. Naturalmente era necessário que se encontrassem as ideias que pudessem mais facilmente levar ao triunfo. Agora, se há Clube Democrático, é o Futebol Clube do Porto. Cada sócio é um voto, não é porque é sócio há não sei quantos anos tem 20 votos, se for assim, não. Sim, na realidade o regime
2 ou 3 vezes, salvo erro, porque é incompreensível que como o jogo tenha continuado naquelas circunstâncias. Havia zonas do relevado em que a bola flutuava e penso que quando a bola flutua o jogo, enfim, deveria ter terminado. Mas o árbitro teria outra opinião e nós teremos que respeitar, não é? Um dos momentos de maior amargura do clube aconteceu antes da Revolução de Abril e que marcaria definitivamente as memórias de muitos. Em dezembro de 1973, durante um Futebol Clube do Porto Vitória de Setúbal, Fernando Pascoal das Neves, ou como ficou conhecido Pavão, tombou subitamente no relvado. Foi um momento muito difícil para toda a gente, sobretudo para aqueles que lidavam com ele, como era o meu caso, mas acho que a equipa soube reagir, soube sempre respeitar, e mesmo aqueles que não conheceram o Pavão pessoalmente respeitam-no e sabem da sua existência, e a sua presença está marcada e bem marcada no Estádio do Dragão, neste estádio onde estamos, porque aqui bem perto está o seu busto a lembrar um jogador que morreu em campo com a camisola de Futebol Clube do Porto. Durante 19 anos, a Taça de Portugal de 1968 constou como o único troféu ganho pelo Futebol Clube do Porto. O clube sentia assim a crescente pressão de apresentar resultados. Em janeiro de 74 foi contratado Teófilo Cubillas, um jogador peruano considerado à época dos melhores do mundo. Contudo, a aposta não trouxe os frutos esperados. Cubillas nunca foi campeão pelo Futebol Clube do Porto. E é neste clima que surge em cena Jorge Nuno Pinto da Costa, convidado por Américo de Sá para liderar e mudar o rumo do futebol. Para mim, o que estava a ser preocupante é que os adeptos do Futebol do Porto estavam-se a acomodar com o destino. Pronto, o nosso destino, contrariamente ao que se estava a passar, não era perder, era vencer. E de facto estava tudo acomodado, até que chegou um ponto que eu entendi que devia arranjar um grupo que lutasse para que não fosse assim, e foi assim que nasceram Os Largos Dias Têm 100 Anos. Essa frase que deu origem a um livro que eu escrevinhei nasceu precisamente num café da nossa cidade, quando o Zé Maria Pedroto era treinador do Boa Vista, em que um grupo de boavisteiros, meus amigos, estavam a troçar do Futebol do Porto, que tinha perdido um jogo em casa com uma equipa de segundo plano, e eu às 2 da manhã levantei-me. O Hernani Gonçalves, embora treinador do Boa Vista na altura, era o único que estava comedido. Eu levantei-me e disse: "Largos Dias Têm 100 Anos, professor, fixe esta frase." E no dia seguinte fui ter com o Dr. Américo Sá, que me tinha convidado para diretor de futebol, e eu tinha dito que não. E eu no dia seguinte fui ter com ele e disse-lhe: "Olha, altero, não passinho." E ele perguntou: "Mas o que se passou?" Eu contei-lhe o que se tinha passado: "Temos que inverter isto, vai ser agora." E foi assim que nasceu essa frase dos Largos Dias Têm 100 Anos, que já tem neste momento muitos anos e felizmente muitas vitórias. Com o seu valor comprovado nas modalidades amadoras do clube, eis que Pinto da Costa chega ao departamento de futebol do Futebol Clube do Porto e contratou José Maria Pedroto para também ele regressar, agora como treinador. A pressão era grande, o desafio claro e o objetivo firme. O Futebol Clube do Porto
tinha que voltar a conquistar títulos. Eu conhecia o Pedroto desde os tempos de jogador de futebol. Quando ele veio do Belenenses para o Futebol Clube Porto, ele abriu um café que era o Café Apolo, na rua Ramalho Ortigão, perto da nossa sede, e eu conhecia-o desse tempo e ia para lá às tardes, ele a jogar dominó. E depois começamos a falar muito de futebol e ganhamos ali uma grande identificação e aprendi muito do que era o futebol nas conversas com ele e entendi que era a pessoa indicada para dar o grande impulso como treinador de Futebol Clube Porto, e embora o fiz, e felizmente que me picaram tanto que no dia seguinte a essa frase do largos dias tem 100 anos, no dia seguinte o Pedroto era treinador de Futebol Clube Porto, embora ainda estivéssemos no dia 29 de janeiro. Portanto, estávamos no meio da época e nós passamos horas a planear tudo, desde ao mais pequeno pormenor, para ver se realmente as coisas podiam resultar. E acreditávamos cegamente que iríamos ter êxito. Portanto, depois foi uma questão de galvanizar as pessoas, de arranjar um grupo de atletas que se empenharam no projeto completamente, e depois foi mais fácil do que parecia. A dupla Jorge Nuno Pinto da Costa e José Maria Pedroto começa a render títulos logo no primeiro ano, o de 76-77. A primeira vitória desse ciclo foi numa Taça de Portugal, que vencemos por 1-0, foi a primeira vitória desse ciclo com José Maria Pedroto. Mas faltava ser campeão. Em maio de 1978, com um jejum de 19 anos por vingar, o Porto entrou para o jogo decisivo a perder em casa contra o Benfica. Mas aquilo que antes era fatalismo virou crença na vitória. Nós acreditávamos que íamos ser campeões. E o Porto-Benfica, nós éramos francamente favoritos. Mas marcamos um autogolo, foi o Simões, com a coxa ao passar a bola ao Fonseca, ela ganhou efeito, passou-lhe por cima e começamos mesmo a duvidar se isso iria acontecer. Mas há um momento que é crucial no jogo, em toda a mudança da equipa e de nós mesmos. Há um contra-ataque do Benfica, o Humberto isolado remata e o Fonseca faz uma defesa extraordinária em que a bola ainda bate na barra e não entra. E os dois ao mesmo tempo, foi muito curioso, porque instantaneamente e exatamente ao mesmo tempo dissemos vamos ganhar. Até nos rimos, dissemos vamos ganhar, porque nós sentimos que se fosse para perder, que aquela bola tinha entrado. E dissemos vamos ganhar e gritamos para dentro, e a partir daí o jogo foi todo nosso e conseguimos empatar, e aí acreditávamos que o título já não fugia mais, faltavam só 2 jogos e não fugiu, felizmente. Movimentação por Ademir, a evolução de Alberto. Ademir! Gabriel. Adiantando para Duda. Oliveira. Atirando para a baliza, momento. Aí está, gol! E no ano seguinte, os azuis e brancos conquistaram o bicampeonato. Foi uma época brilhante, o Porto jogou muito bem e foi outra grande festa, não? Eu acho que aquele primeiro campeonato para mim teve, para toda a gente da minha geração, teve um significado especial. Ter a felicidade de ver o Porto ser campeão e sobretudo estar no banco, estar dentro dos acontecimentos, estar ali a viver aquilo junto dos jogadores que materializaram o sonho de toda a gente, para mim era um sentimento fantástico, mas ao mesmo tempo esquisito, que eu penso, mas isto é verdade, mas eu é que estou aqui, então eu andei atrás desta gente tantos anos, nunca consegui nada e agora chego aqui e tenho a felicidade de ver a equipa campeã, quer dizer, mas foram momentos realmente extraordinários. Quando o Futebol Porto ganha, há milhares de pessoas que
são felizes, mesmo que tenham uma vida difícil, são felizes. E nos anos 56 eu não tinha essa noção, mas quando fui diretor de futebol e vencemos esses campeonatos, eu tive essa noção, porque vi na festa, vi em toda a felicidade de pessoas que eu conhecia, de pessoas que tinham muitas dificuldades. Portanto, já foi uma visão diferente. Agora, sentir herói, de maneira nenhuma, isso... Já depois de ter ganho ao Barcelona no início dos anos 70, o Futebol Clube do Porto continuava também a mostrar-se na Europa. Na época 77-78, o Futebol Clube do Porto atingiu os quartos de final na Taça das Taças, deixando pelo caminho o Manchester United. Foram vitórias importantes que começaram a despertar em todos o sentimento de que podia ser possível. E eu recordo-me quando em 82 apresentei o meu programa, para 2 anos, eu dizia lá que o Futebol do Porto tinha que estar numa final europeia. E recordo-me que um grande amigo, que foi meu colega importante e foi um dos culpados, entre aspas, de eu ser presidente hoje do Futebol do Porto, Armando Pimentel, me dizia: isto não é muito ambicioso, querer estar numa final europeia? E eu dizia: não, nós temos que ser ambiciosos e vamos estar lá. E o que é certo é que 2 anos depois realmente estávamos lá, e eu acho que houve ali um compromisso de todos que havíamos de voltar, mas ganhar. Ainda que a ditadura tivesse acabado, influências da capital continuaram a fazer pressão para subalternizar e desfavorecer o Futebol Clube do Porto. Face aos ataques externos, surgiu a necessidade de encontrar um símbolo de força contra as adversidades. Quando era diretor de futebol, eu recordo-me que houve uma situação que nós íamos jogar a Milão, com o Milão para a Taça dos Campeões Europeus, e havia um jogo na quarta-feira anterior, um amigável, como ainda hoje se diz, e convocaram-nos uma série de jogadores, o que iria prejudicar altamente o jogo do Futebol do Porto em Milão, sobretudo que tínhamos empatado em casa, e o argumento era de que nós tínhamos empatado, portanto já estávamos eliminados, e então os nossos jogadores tinham que ir à seleção, e nós não deixamos, correndo os riscos que fôssemos, porque acreditávamos que íamos ganhar, que íamos eliminar o Milão. Disseram que isso era impossível. O que é certo é que o impossível tornou-se possível, e o Futebol do Porto, com um golo do Duda, passou a eliminatória, o que espantou não só o nosso país como a Europa. E depois, com ameaças de que nos iam suspender e os jogadores e tal, eu fui à RTP e depois tive uma expressão que disse: não se esqueçam de que no nosso emblema está um dragão e não queiram acordar o dragão. Eu recordo-me que fui dessa entrevista para uma reunião da direção e foi dito: não vem o dragão, isso é muito belicoso, não falo no dragão. Então pronto, eu era diretor, portanto tive que aceitar, naturalmente com o espírito da equipa que tínhamos de ter. Quando assumi a presidência, das primeiras coisas que eu fiz foi falar no dragão, explicar o dragão, porque o dragão, além de todo o seu simbolismo mítico, o dragão estava e está no escudo da cidade, portanto achava que vinha a propósito, e por isso a nossa revista chama-se Dragões, para imortalizar o nome, e hoje as pessoas, até o próprio estádio se chama Dragão, e as pessoas dizem: vou ao dragão, e tem muita honra no dragão. E acho que é o que simboliza realmente o espírito do adepto e dos atletas e de todos que servem o Futebol do Porto, é o espírito do dragão.
Mal os dragões surgiram na voz de Pinto da Costa, logo se juntaram forças improváveis, como a que colocou lado a lado nas bancadas do estádio do Jamor adeptos do Benfica e Sporting a torcerem em sintonia contra o Futebol Clube do Porto numa final frente aos Encarnados de Lisboa. Os adeptos da chamada Santa Aliança cantavam: campeonato para o Sporting, taça para o Benfica. E assim foi. Os Encarnados ganharam a taça da vergonha, dias depois de, na Póvoa de Varzim, o Futebol Clube do Porto ter perdido a hipótese de ser tricampeão por força de uma arbitragem tendenciosa que travou o período de conquistas do clube. O juiz de linha viu perfeitamente que Carlos Manuel agrediu o nosso jogador aqui mesmo à sua frente e confirmou ao árbitro. Não sei o que é que o árbitro vai fazer agora, aguardemos. Pinto da Costa e Pedroto tinham entrado juntos para fazer frente a este estado de coisas. E juntos saíram, por não serem autorizados pela direção a continuar a sua batalha contra o centralismo. O último jogo no banco, o último jogo oficial, evidentemente. Sim, é muito provável, é. São situações pontuais que tenho que desvalorizar, naturalmente, que entendemos naquela altura que o ciclo estava terminado. Sinceramente, quando saí de diretor do Futebol Clube do Porto, nunca pensei regressar, mas tinha a certeza que um dia as coisas iriam voltar para o mesmo rumo, para tentar vencer e enfrentar fosse quem fosse. O destino fez com que eu também estivesse envolvido nesse novo ciclo e orgulho muito, sobretudo, das pessoas que ao longo de todos estes anos me acompanharam. Após as saídas de Pinto da Costa e Pedroto, o clube dividiu-se e viveu momentos difíceis. Naquele que foi conhecido por verão quente, até os jogadores treinavam em separado, conforme as ideias que apoiavam. Durante 2 anos, entre 80 e 82, o Futebol Clube do Porto apenas conquistou uma supertaça contra o Benfica. Era preciso ganhar mais, muito mais, e a solução estava encontrada. E foi no Estádio das Antas que fui confrontado com o convite de entrar num grupo que era liderado pelo Sr. Álvaro Pinto e o engenheiro Armando Pimentel, e fui convidado para diretor de futebol, para regressar ao futebol e depois encontrarmos um presidente. E a escolha do nosso presidente recaiu sobre o Sr. Manuel Francisco de Couto, e que era conhecido pelo Neca Couto, que acedeu a vir a ser o presidente do Futebol Clube do Porto. E acompanhou-nos sempre, a mim, ao Dr. Sardoeira Pinto, que desde a primeira hora era o indigitado presidente da Assembleia Geral, até que um dia, quando se estava a aproximar o momento de assumirmos e de apresentarmos o programa e o próprio elenco, eu fui jantar com o Sr. Manuel Couto, combinado que iríamos um grupo, e quando cheguei lá não vi ninguém e perguntei se o Sr. Manuel Couto não ia lá jantar com um grupo, e disseram-me: está ali aquela mesa, são 2 pessoas. Eu senti-me realmente ali um bocado enganado. E quando o jantar é muito agradável, que ele era um conversador inato, eu lhe disse: ó Neca, agora é a altura de você assumir. Ele deu uma gargalhada e disse uma coisa que eu nunca esqueço. Ele disse-me assim: ó Jorge, mas você ainda não percebeu que o clube precisa da sua cabeça e da minha carteira? E eu disse: mas o que é que você está a insinuar? Estou a insinuar que você que tem que tomar conta disto. E eu estou aqui para apoiar no que for preciso. E eu disse: olha, então não contem comigo, que não foi por isso que eu entrei. E no dia seguinte estava realmente convicto de que não ia aceitar. Quando disse que não podia ser, que tinha que ser o Neca, e eles, o Álvaro Pinto, o Pimentel e outros que estavam inseridos nesse grupo, fizeram-me ver que seria um desastre nós agora recuarmos e tal, e fui realmente empurrado para isso. Apesar do empurrão ser na direção certa, Jorge Nuno Pinto da Costa inicialmente hesita em aceitar o desafio, até que, para desfazer dúvidas, recorre a um conselho infalível. Eu
sempre ouvia a minha mãe em todas as situações que tinha que tomar decisões da minha vida. E um dia fui visitá-la num sábado de manhã, quando estava nessa indecisão. Ela não percebia nada de futebol, mas ouvia a Bola Branca, sempre ouvi notícias do Porto e minhas. E disse-me, então, sempre vais para presidente? E eu, quando esperava que ela me dissesse, não te metas nisso, não sejas maluco, olha a tua vida, e eu disse-lhe, mas o que é que a mãe pensa? E ela disse, eu penso que é o teu destino. E eu disse, a mãe está-me a dizer isso? Estou. É o teu destino, é que tu gostas, estás destinado para isso, vais ter sucesso, as pessoas estão contigo, não as podes desiludir. Isso é um pormenor, mas que teve uma influência decisiva na minha aceitação. Se naquele momento ela me tivesse dito o que eu estava a contar, não sejas maluco, não te metas nisso, olha, mas é a tua vida, eu não teria sido. E foi influente realmente aquilo que ela me disse. Pior, disse-me que eu tinha obrigação de não desiludir as pessoas que acreditavam em mim. Eleita com mais de 95% dos votos, a lista B venceu as eleições e Pinto da Costa era assim eleito presidente do Futebol Clube do Porto. A tomada de posse deu-se a 23 de abril de 1982, com a notável presença do general Ramalho Yanes. O significado do gesto do Presidente da República era inequívoco. O futebol português dava passos largos para a descentralização. Sob a liderança de Jorge Nuno Pinto da Costa, abria-se um novo ciclo, com Pedroto a regressar ao banco azul e branco. Não tinha medo de falhar porque admitia que podia não conseguir. Mas como iria fazer todo o meu melhor, havia uma coisa que eu tinha a certeza absoluta, era que quando saísse, se não tivesse cumprido o programa, era porque tinha sido impossível e tinha a certeza que ia sair de consciência tranquila. Vermelho escolhe Duarte, verde escolhe Gomes. Está bem. Os primeiros troféus da nova direção foram uma taça no futebol, um campeonato no basquetebol e 2 taças das taças no hóquei em patins, algo até então inédito para o clube. Entre os desafios do presidente ainda estava prevista uma escalada desportiva e um rebaixamento infraestrutural. Eu lembro-me que o saudoso amigo Manuel Fernandes, da RTP, fez-me uma ocasião uma entrevista em que eu disse o que era o meu plano, era chegar a uma final europeia, o rebaixamento do estádio, que as pessoas diziam que era impossível, porque passavam rio, outros diziam que havia um cemitério, as coisas mais estapafúrdias possíveis. Nós explicávamos aquilo com tanta convicção e demonstrando que era possível, que nós sentimos que as pessoas acreditavam. E acreditavam não porque estavam à espera agora de fantasias, não, porque era realmente grande a convicção e a vontade geral. Infelizmente, no primeiro ano, e essa foi uma das razões porque eu fiz o segundo, não foi possível no primeiro ano fazer o rebaixamento do estádio, foi no mandato seguinte, mas se ir a uma final europeia ainda foi no primeiro mandato. Após uma caminhada árdua, na qual defrontou e venceu equipas como o Dinamo de Zagreb, Glasgow Rangers, Shakhtar e Aberdeen, o Futebol Clube do Porto estreou-se numa final europeia, numa épica batalha em Basileia contra um fortíssimo 11 da Juventus. Nas 4 linhas, o Futebol Clube do Porto combateu os italianos como pôde, mas a terceira equipa em campo não deixou ir mais além. Ainda assim, ficou um carimbo de qualidade e uma enorme aprendizagem para o que viria a seguir. Fernando Gomes, tabelar bem, Jaime Magalhães, Sousa e o golo! O que eu senti era que se tivesse chuva, se tivesse nevoeiro, se tivesse sol, e eu dizia muitas vezes aos jogadores, quando eu disse, vocês têm um problema, ninguém foge ao seu destino e o vosso destino é vencer. E eles acreditavam como eu acreditava, e com nevoeiro, com neve, com coisa, a gente jogava como fosse, e foi isso que nos levou a essa final. E naturalmente que essa final não a ganhamos, sabe-se porquê?
dentro do campo, mas fora também se cometeram erros que nunca mais se repetiram. A equipa foi para um hotel onde estava invadido por adeptos do Futebol Porto a pedir entrevistas. Os jogadores nesse dia estavam a negociar contratos de botas com várias marcas, porque até então ninguém tinha contratos. Estava tudo um bocado de cabeça no ar e entusiasmado, e achavam que aquilo que era tão bonito aquele momento, que era a meta, quando a meta nunca pode ser estar numa final. Depois de lá estar, a meta tem que ser ganhar. E foi isso que, a partir dessa final, nós nunca mais cometemos esses erros. Sempre proporcionamos o isolamento dos jogadores, a concentração máxima, tudo para que o objetivo fosse, de facto, vencer. Um dos objetivos da direção estava cumprido. Porém, a glória europeia ainda demoraria alguns anos a chegar. E até lá, o Futebol Clube do Porto foi somando vitórias no território nacional, sempre com pressa de chegar próximo dos seus adeptos e das suas raízes. Tínhamos todos, porque sabíamos que ia ser uma festa à nossa chegada, como foi sempre, em todas as taças que ganhamos em Oeiras. A nossa pressa era vir para a Baixa festejar, como fomos sempre. É evidente, é mais uma Taça de Portugal que vai para o nosso historial gloriosíssimo, pois é uma vitória importante. Vamos festejar mais esta vitória depois da Supertaça alcançada também aqui em Lisboa, ao Benfica, no Estádio da Luz. É com muito orgulho que nós levamos novamente a Taça de Portugal para a cidade do Porto. Porque, no fundo, nós temos o orgulho em que o Futebol Porto seja conhecido em todo o mundo, seja um clube internacional, mas nunca podemos esquecer, e cada vez eu tenho mais orgulho, nas raízes do Porto, nos valores do Porto, nos sentimentos das pessoas do Porto, em sabermos que somos um clube desta cidade e que tem o nome da cidade no próprio nome do clube. Portanto, é lá que nós temos que festejar as nossas vitórias. A Taça de Portugal, conquistada em Oeiras frente ao Rio Ave, foi o primeiro troféu no futebol de Pinto da Costa e o último de Pedroto. A doença grave que o debilitava afastou o antigo jogador e treinador do futebol. Viria a falecer em janeiro de 1985, aos 56 anos de idade. Embora o seu espírito esteja sempre connosco, e nomeadamente comigo, a vida continuou e encontramos assessores, treinadores de grande valor. Eu costumo dizer que o Futebol Porto é uma corrida, mas é uma corrida de estafetas, em que cada um pega na estafeta e a conduz, seja um ano depois, 2, 36 ou 37 depois, vai passá-la a alguém. E essa corrida quem levar a estafeta tem que ir à frente, porque é uma corrida que teve meta inicial, mas não terá nunca fim, porque o Futebol Porto é infinito. Portanto, enquanto houver mundo, haverá Futebol Clube Porto. Agora, o que é preciso é que toda a gente que recebe a estafeta, seja o presidente, sejam os diretores, sejam os jogadores, sejam os treinadores, tenham o carisma e a vontade e o orgulho de pertencer ao Futebol Clube Porto. Período em que a equipa do Futebol Clube Porto parecia descrente, mas a verdade é que teve um somo final admirável, conseguiu um golo com toda a justiça e evitou realmente aquilo que eu considero um crime do século. Enfim, empate que nos mantém com os olhos postos no título, vamos sofrê-lo até ao fim, mas eu quero aqui expressar a minha confiança, pois estou convencido que o vamos conquistar. Mais uma das apostas vencedoras de Pinto da Costa foi no treinador que sucedeu a Pedroto. A preferência do presidente portista recaiu em Artur Jorge, um ex-jogador e jovem treinador que para alguns era considerado uma decisão de altíssimo risco. Nessa ocasião, na minha própria direção,
Não me lembro de alguém ter dito sim, porque acredito, mas expliquei porquê e o que é que ele podia dar e o que é que ele representava para o Porto e o Porto para ele, o género de jogadores que tínhamos e que íamos ter. Portanto, eu acreditava que ele ia vencer, como venceu. Era, de facto, o continuador de uma obra do Pedroto, com quem ele, aliás, antes de vir para o Futebol Porto, tinha estado em Guimarães. Portanto, se havia quem tivesse conhecimento profundo dos pensamentos do Pedroto, era ele. Se há algo que o presidente do Futebol Clube do Porto sempre demonstrou, foi a capacidade de reconhecer talento, algo que trouxe ao clube muitas vitórias. Um desses talentos, descobertos por Jorge Nuno Pinto da Costa, estava por esta altura escondido nos júniores de um dos rivais de Lisboa. Eu tinha estado a ver um Porto Sporting nos júniores, no relvado principal do Estádio das Antas, e na segunda parte, no início da segunda parte, entrou um jovem que era o Futre, que nem era titular, e eu fiquei maravilhado com o que lhe vi fazer. E lembro-me que nesse mesmo dia estive com o Zé Maria Pedroto e disse-lhe: Mister, vi hoje um jogador que vai ser um portento. Quem é? O Futre dos Júniors. Olha, nem é titular, entrou na segunda parte, mas é um craque, vai ser um craque. E surgiu que o Sporting veio aqui buscar 2 jogadores ao abrigo de uma lei que havia da incompatibilidade psicológica, e o Sporting usou essa artimanha e levou o Jaime Pacheco e o Sousa. E o Futebol Porto quis responder, na altura pensou-se no Jordão, mas o Jordão depois ia para a Espanha, tal, e eu disse: olha, vai ser o Futre. E no futuro, se calhar, nós vamos ficar a ganhar com a troca. E foi assim que veio o Futre, foi o saudoso Domingos Pereira que foi ao Alvalade ter com ele. Ele veio para o Porto e nessa mesma noite, já de madrugada, assinamos o contrato e a rescisão ao abrigo da mesma lei com que eles nos tinham levado 2 jogadores. Futre foi só a primeira face visível da reconstrução de um plantel. Nos anos seguintes, chegaram às Antas Madger, Juari, Celso e Melinarzic, entre outros, futuros campeões nacionais, europeus e mundiais.